Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Hoje é o último dia útil da semana, hoje, quarta-feira, 11 de outubro, é o último dia útil da semana para os servidores públicos de todas as esferas, municipal, estadual e federal, em razão dos pontos facultativos definidos para a próxima sexta-feira, dia 13, considerado imprensado pelo poder público, em razão do dia santo de amanhã, 12 de outubro, estabelecido pela Igreja Católica, para celebrar o dia de Nossa Senhora a Aparecida, padroeira do Brasil. Ontem, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, e o governador do estado, Elmano de Freitas, decretaram ponto facultativo na próxima sexta-feira. E assim, os servidores públicos garantiram mais um dia de folga. O diretor do Instituto Fiscal Independente, Marcos Pestana, foi ontem ao Senado Federal e fez uma advertência muito séria, não apenas para os senadores, para os congressistas, mas para todos os brasileiros, com relação às contas públicas nacionais do próximo ano, em 2024. E ela é muito importante porque, neste momento, nós estamos experimentando uma certa euforia nacional. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Senado destaca que o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana, disse nesta última terça-feira que o país precisa fazer um esforço de ajuste para evitar consequências muito graves nas contas públicas do próximo ano. O economista participou de uma reunião de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos para analisar a evolução do quadro fiscal brasileiro. O Brasil não se encontra em uma situação de equilíbrio. Há um ajuste a ser feito. O crescimento desordenado e agudo da dívida pública pode trazer consequências muito graves. O Brasil precisaria produzir um déficit primário de 1,5% do PIB. No entanto, desde 2014, com exceção de 2021, produzimos déficits. E tudo indica que o deste ano vai girar entre 1% e 1,4%. A meta de déficit zero para 2024 é um objetivo desafiador, afirmou. Marcos Pestana citou proposições aprovadas ou em análise no Congresso Nacional como exemplo da preocupação do país com a questão fiscal. Ele destacou o voto de desempate no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. Bom, o negativismo é muito ruim, mas essa perspectiva, esse otimismo exagerado também não é nada bom. O país não vive um bom momento na sua economia e todos os esforços que estão sendo feitos no momento são para melhorar, mas ninguém garante que esta melhora seja o suficiente para estarmos vivendo momentos eufóricos. O senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária, disse à imprensa que vai apresentar seu relatório no dia 24 de outubro, dia 24 deste mês, e admite que a votação do projeto no Senado deve ser concluída até o dia 9 de novembro. Esta reforma tributária foi aprovada com uma certa pressa na Câmara dos Deputados no final do primeiro semestre deste ano.
De acordo com o Eduardo Braga, esse calendário, por ele anunciado, de apresentar o relatório, que é feito por ele, até o dia 24 de outubro, e a votação do plenário do Senado acontecer no dia 9 de novembro, foi negociado e aprovado entre os presidentes do Senado e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa do Congresso Nacional. Vamos ouvir o que disse Eduardo Braga. Houve uma reunião ontem com o presidente do Senado, o senador Rodrigo, e com o presidente da CCJ, o Davi Alcolumbre, e ficou acertado então que a leitura do relatório é dia 24 na CCJ, e aí haverá, obviamente, vistas coletivas, tem o feriado no meio, e isso fará com que, muito provavelmente, a deliberação será no dia 7 na CCJ e plenário 7, 8 e 9. Mantido o modelo estabelecido pela Câmara, é necessário que se tenha um órgão, a exemplo do que existe no Simples Nacional, para poder arrecadar esse tributo nos 5.580 municípios, ou 570 municípios, e fazer, portanto, a partilha entre municípios, estados. A minha visão sobre o Conselho Federativo é que ele seja um órgão gestor, tá certo? E um comitê administrador, sem competência para iniciativas legislativas e sem competências para ter que decidir sobre questões federativas. Que essas questões... As alíquotas? As alíquotas não são decididas pelo Conselho. O Conselho não pode substituir os estados. Então, como vai ser fiscalização? A fiscalização também não é substituída, também. Ela não pode ser substituída. Nós não podemos substituir o fisco estadual, não podemos substituir as procuradorias estaduais, não podemos substituir o fisco municipal, não podemos substituir as procuradorias municipais. Aí eu acho que agrada a todos os governadores. Eu acho que isso simplifica e não traz para dentro deste comitê gestor disputas políticas. Até porque um comitê gestor de tributos não é local para ter disputa política. Não erra quem disser que há muito otimismo nesse calendário divulgado agora pelo senador Eduardo Braga. Ainda há várias pendências com relação à matéria. Governadores, prefeitos, empresários, setor de serviços já se manifestaram questionando vários pontos dessa proposta de reforma tributária. O que significa dizer que as pressões, não é a pressão, as pressões sobre os senadores vão ser muito grandes e provavelmente esse calendário deve ser elastecido e, quem sabe, talvez só no início do próximo ano, teremos realmente alguma votação sobre esta reforma tributária, que é realmente muito importante. O país reclama uma reforma tributária há anos, como também reclama uma reforma política, que nunca saiu. Então, são duas coisas muito difíceis, porque tem pontos muito frágeis, interesses inúmeros, e os parlamentares representam os vários segmentos da sociedade brasileira. Queira Deus que o calendário seja mantido e que a reforma tributária saia satisfazendo uma boa parte da população brasileira, porque a toda a população é impossível de satisfazer. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes.
Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa. Com as atualizações do nosso blog, temos que o PSB pode apoiar a candidatura do prefeito José Sarto à reeleição aqui em Fortaleza. Os presidentes nacionais do PSB e do PDT, partido ao qual o José Sarto faz parte, discute essa aliança. O PSB votou em Sarto em 2020, nas últimas eleições municipais, e indicou o nome do hoje vice-prefeito Elcio Batista, que na época era filiado à agremiação. Hoje, Elcio comanda o PSDB aqui no estado do Ceará. Também temos sobre decisão liminar que suspende o ato da extinção de diretório estadual do PDT repercutida entre parlamentares na Alesse ontem. Segundo o deputado Romeu Aldigueri, o mandato interino de Cid Gomes na presidência do partido seria até dezembro deste ano, quando o partido reconduziria por unanimidade André Figueiredo à presidência da sigla. Nos últimos meses, conforme disse, o senador se reuniu ordinariamente e investiu R$400 mil no partido e fazia o uso da democracia interna mais que o outro presidente. Cada um deve tomar seu rumo, diz Cláudio Pinho sobre pedetistas inconformados, rebatendo então a fala de Romeu Aldigueri, o deputado Cláudio Pinho, que faz parte da oposição ao governo Elmano de Freitas, está alinhado com o presidente do partido André Figueiredo, afirmou que não quer confronto com seus pares e que é preciso buscar a unidade, mas não sendo possível. Cada um deve tomar o seu rumo, afirmou Cláudio Pinho, que faz essa oposição ao governo. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete que o primeiro avião da FAB, com 211 brasileiros resgatados de Israel, chegou ao país nesta madrugada. Cerca de 5 aeronaves devem ser enviadas para concluir esse resgate de brasileiros até o próximo domingo. Com os destaques do Globo, temos em principal destaque Lauro Jardim, a coluna dele falando sobre a oposição que usa conflito para mirar Mauro Vieira, Amorim e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Também temos que Mauro Vieira pede para o Egito liberar passagem de brasileiros na faixa de Gaza, ali na região do país. E também com as últimas da Folha de São Paulo, temos sobre a inflação do mês de setembro, que surpreende e sobe menos do que o esperado. A alta é de 0,26% e a espera era de 0,33%. Muito bem. Os prefeitos do Eusébio e de Aquiraz, ambos aqui na região metropolitana de Fortaleza, respectivamente, Acilon Gonçalves e Bruno Gonçalves, pai e filho, juntamente com a deputada estadual Marta Gonçalves, mulher de Acilon e mãe de Bruno Gonçalves, estão deixando o PL, partido do Bolsonaro. Mesmo Acilon sendo o presidente estadual da agremiação e acertando, eles dois, Acilon e Bruno, estão acertando os detalhes de seus ingressos, juntamente com a deputada Marta, do PSB. Acilon sentiu a perda de força do partido, hoje parcialmente dominado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, cujos principais aliados no Ceará são os deputados federais André Fernandes e Dr. Jaziel, e os deputados estaduais Carmelo Neto e Silvana Oliveira. Acilon, Bruno e Marta querem estar próximo do governo, do Estado. O governador é o Mano de Freitas, do PT. Eles querem ter apoio Acilon para eleger o seu sucessor,
e Bruno para ser reeleito com o apoio do PT. Mas forças adversárias deles, lá nos respectivos municípios, Eusébio e Aquiraz, já entraram em ação para evitar que eles tenham o apoio do PT para os seus interesses políticos dos dois municípios da região metropolitana de Fortaleza. Ademais, com essa matéria que nós demos, aliás, demos ontem já, do entendimento entre os presidentes nacionais do PDT e do PT e do PSB. PSB, o Carlos Siqueira, e do PDT, o Carlos Lupe. Eles negociam a formação de uma federação para as eleições de 2026, mas resolveram antecipar essas negociações para acordarem alianças nas eleições municipais do próximo ano. O PDT tem interesse em manter duas prefeituras que para eles são muito importantes, a Prefeitura de Fortaleza e a Prefeitura de Aracaju. E o PSB tem o interesse de manter também, porque ele é muito significativa, a Prefeitura de Recife, onde o prefeito disputa a reeleição e a vice, que é do PDT, está numa boa situação eleitoral para disputar o mandato de prefeito. Com esse entendimento, a vice-prefeita não será candidata do PDT à Prefeitura do Recife, facilitando o trabalho de reeleição do atual prefeito. E aqui o PSB apoiaria, como já apoiou na eleição de 2000, o prefeito José Sarto, candidato à reeleição. Nessa negociação, o PSB no Ceará é dirigido por uma comissão provisória. Comissão provisória é hoje e não é amanhã, como se diz na gíria popular, porque ela pode ser desfeita a qualquer momento, sem qualquer embaralho. Basta um ato do presidente do partido destituindo-a e nomeando-a outra comissão. Assim, não é seguro o comando de Eudoro Santana no PSB. E, como o Acilon é muito sabido, ele pode até mudar a sua linha de pensamento e sair do PL para outra agremiação. O fato é que eles estão dispostos a sair realmente do PL porque perderam força. Não são mais, Acilon não é mais o senhor absoluto do comando do PL do estado do Ceará, em razão da força política que detém o ex-presidente Jair Bolsonaro, já definido quem são para ele os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Fortaleza, podendo, inclusive, aliás, também, o PL aqui é uma comissão provisória. O Acilon não tem a segurança de que poderá continuar a dirigir o partido, porque ele pode ser mudado a qualquer momento. A última nomeação dele, a última indicação para ele presidir essa comissão provisória, saiu em meio a uma grande onda de especulação de que não seria mais ele o presidente do partido. Acabou sendo porque prevaleceu a força do Valdemar, atual presidente nacional do partido. O deputado federal Ubiratã Antunes Sanderson, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal, ficou irritado
com a não ida do ministro da Justiça, Flávio Dino, à comissão. De fato, a não ida do ministro à Comissão de Segurança Pública na Câmara é, além de uma inominada desconsideração, o desrespeito ao regimento da Câmara, principalmente partindo de um ministro de governo que tem pretensões de chegar a ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o que disse o deputado sobre a ausência de Flávio Dino. Cabe a nós, já que o Poder Executivo, notadamente o Palácio do Planalto e Palácio da Justiça, estão fazendo vistas grossas, se omitindo de forma leviana e covarde, e a ausência do ministro aqui é a prova dessa covardia, prova material dessa covardia, é o ministro da Justiça e Segurança Pública convocado. Aliás, ele esteve aqui sob convite há uns 3, 4 meses atrás, e naquela época ele disse, não, eu me disponho a vir numa data futura, e a data futura é hoje. Mas aqui na comissão, que é a comissão temática, ele vai ter que vir. Gostando ou não gostando, ninguém botou uma arma na cabeça dele para ele ser ministro da Justiça. Quando ele aceita, ele tem as suas responsabilidades. Ou então renuncia o mandato de ministro da Justiça. Agora então ele tem obrigações constitucionais, legais e regimentais, e nós vamos sim cumprir nossa missão. Nós temos aqui, não é nada pessoal, ele descumpre a lei, descumpre a Constituição. Numa república democrática, ele gosta tanto de falar em democracia, numa república democrática, ninguém está acima da lei, ninguém. Nem o presidente da República, nem um deputado, nem um senador, nem um cidadão comum, ninguém está acima da lei numa república. E ele agindo contrário à lei, se tivesse aqui no ofício uma justificativa, ó, adoeceu, está no hospital, foi convocado para uma viagem internacional, não há justificativa, não há uma justa causa a explicar a sua ausência e, na minha observação, uma espécie de deboche à Comissão de Segurança Pública, que tem trabalhado intensamente desde o primeiro dia do ano. É a Comissão de Segurança Pública que tem a maior efetividade e a maior produtividade legislativa e fiscalizatória da Câmara dos Deputados. Isso aí não é orgulho ou nem ufanismo, é, sim, a realidade que aumenta a nossa responsabilidade para até o final do ano nós continuarmos seguindo nesse rumo. Então, senhor presidente, só pela questão de ordem aqui, senhor presidente. Assis, só concluir. Então, essa irresponsabilidade do será... Do deputado federal Ubiratã Antunes Sanderson, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal, sobretudo quando ele utiliza as palavras de leviana e covarde. O ministro, de fato, não foi convocado para ir à comissão. Pelas declarações ou pelas afirmações do deputado, ele agora o será. E terá que ir de qualquer maneira e dar um passo em falso, aliás, em não ter ido à comissão espontaneamente, deu um passo em falso na sua caminhada para chegar ao Supremo Tribunal Federal. O PDT cearense continua no aguardo de decisões judiciais. As decisões políticas já foram tomadas com relação ao Diretório Estadual. O Diretório Nacional considerou inválido o Diretório Regional porque já tinham ultrapassado o prazo de mandato dos seus atuais dirigentes, que teria sido no dia 5 de outubro, data da última convenção partidária que elegeu o diretório. Aí a questão foi para o judiciário cearense. E ontem nós tivemos duas manifestações. Uma decisão de juízo do primeiro grau, anulando a decisão que extinguiu o Diretório Estadual do PDT e nomeou uma comissão provisória para gerir o partido até a realização de uma nova convenção. Enquanto isso, na área do segundo grau, na Justiça Eleitoral,
o presidente do Tribunal Regional Eleitoral pede informações à direção nacional sobre as providências que a direção adotou para extinguir o diretório estadual do partido. São duas decisões que não dá vitória a ninguém. Nenhuma das duas partes sai vitoriosa com essas duas decisões judiciais. O certo é que a questão vai ser levada ao Tribunal Superior Eleitoral e, em razão do Estatuto do Partido, o Estatuto do Partido é a lei maior da agremiação, desde que esse Estatuto não fira a lei eleitoral, a lei dos partidos políticos e nem agrida a Constituição brasileira. Se o Estatuto está de acordo com o que diz a legislação partidária, eleitoral partidária, e com o que determina a Constituição, o Estatuto é a lei maior do partido. E a Justiça tem que respeitar. A Justiça tem que respeitar o Estatuto partidário. Aliás, isso diz respeito até à Justiça comum, não propriamente eleitoral. De qualquer modo, uma boa parte do partido continua sangrando, como expressão que nós usamos aqui recentemente. Continua sangrando e isso é muito ruim para a agremiação como um todo. O Diretório Nacional do PT marcou o encontro nacional em dezembro, entre os dias 8 e 9 de dezembro, para definir toda a sua política em relação à sucessão municipal de 2024. Desse encontro em Brasília, nos dias 8 e 9, deverão estar todos já candidatos a prefeito, definidos não oficialmente, porque oficialmente a definição de candidatura só se dá em julho, ou só se dará em julho do próximo ano. Mas o partido pode ter decisões que digam que esse ou aquele fulano é o seu candidato. Então, esses escolhidos participarão do encontro nacional dos dias 8 e 9 de dezembro em Brasília. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta na próxima sexta-feira. Um bom dia santificado e um feriadão bom para os servidores públicos. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-lo sexta-feira. Até lá!